Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente saindo o vídeo que vocês me pediram bastante sobre a ferramenta do Notion, que é uma ferramenta que eu descobri recentemente para usar nos meus estudos e que eu estou apaixonada. Eu não sabia que dava para fazer tanta coisa dentro de um lugar só e eu fico impressionada cada vez que eu vou descobrindo mais coisas sobre ele. Hoje vai ser o turno meu Notion, que é o planner do concurseiro que eu estou utilizando. Isso eu citei ele no vídeo retrasado. Não fui eu que criei, foi a Fabi, lá do estúdio. Eu sigo ela há um tempão. Ela também estuda para concurso e estudou bastante sobre Notion para fazer esse planner maravilhoso. Vou deixar aqui embaixo o arroba dela para vocês irem lá no perfil dela e dar uma olhadinha sobre esse planner. Ele ajuda bastante. Antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que o Notion é uma ferramenta que vale vocês darem uma pesquisada. Eu descobri, como eu disse, recentemente, foi esse ano, eu acho. Eu comecei a mexer porque um amigo lá do estúdio, o Kaique, ele falou que ele estava fazendo os resumos deles digitalmente e que talvez iria me ajudar. Toda vez que eu ia para o trabalho, eu levava o notebook, meus cadernos, apostila, e aí acabava que eu sempre estava com um trambolhão, não conseguia parar para estudar lá na loja. E isso estava me atrapalhando bastante. E aí ele me deu a dica de fazer tudo pelo notebook, porque ia diminuir esse trambolhão todo. Eu tô aqui para mostrar para vocês realmente como está o meu planner, como que eu utilizo. Mas eu não sou uma menina que manjo de Notion, então eu não vou conseguir explicar para vocês cada ferramenta, como que utiliza, como que você vai fazer. Eu não tô aqui para explicar. Porque quando eu adquiri o planner, ela tem uma série de aulas lá na Hotmart onde ela explica cada ferramenta. E eu aprendi junto com ela. Então, provavelmente, se eu tentasse explicar aqui para vocês, eu falaria um monte de besteira e iria confundir vocês. Então, a minha intenção aqui hoje, nesse vídeo, é mostrar realmente da forma que eu estou utilizando a minha ferramenta e o quanto ela está sendo bom para meus estudos, beleza? Então, bora começar aqui nessa parte que eu digo que é a parte inicial, que é onde você vai encontrar as outras ferramentas. Vale lembrar que ele não veio dessa forma. Quando você adquire, como eu disse, tem as aulas, então lá dentro também tem uma aula específica para quem quiser personalizar. Mas isso é algo mais estético, né? Vamos para a parte de funcionalidades mesmo, de quais as ferramentas que tem ali dentro. Bora lá! Essa é a página inicial, quando eu abro toda vez, que dá para você colocar emojis, tem os outros ícones aqui, e tem o personalizável que você carrega um arquivo. No caso foi o que eu fiz, um detalhinho, é mais a parte estética mesmo. Aí descendo tem uma frasezinha que ele veio no planner original, não foi eu que coloquei, que é: disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer fazer. Então eu gostei bastante dela, acabei deixando essa mesmo, mas você também consegue arrumar e colocar outra frasezinha, isso aqui é tranquilamente mudado. Tem o calendário e também as questões das horas, que isso daqui também você consegue trocar, se eu não me engano, o modelo e as cores. Tem essa parte de links úteis, que são os links que eu citei no vídeo retrasado, onde eu falei que são sites que, na verdade, estão sempre atualizando sobre os concursos, né? Só abro aqui, clico em um desses e consigo me atualizar. Aqui é a parte de menu, vou entrar em cada um desses tópicos já já com vocês, mas agora eu vou mostrar aqui só a página inicial, que temos aqui as disciplinas. As disciplinas, basicamente, tem tudo separadinho aqui. Você consegue colocar o método de revisão que você usa. Aqui que você atualiza sobre as horas, o progresso no edital. Se você for adicionando, conforme você estuda, ele vai aparecer aqui. Eu, como não estava adicionando muitas essas informações de horas líquidas, de acertos nas questões e tudo mais, não está aparecendo. Mas se você vai atualizando, ele tem todas essas informações aqui. E também tem os atalhos para a zona de foco e meus resumos, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui, se você abre, por exemplo, em cada uma das disciplinas tem isso, tópicos da disciplina, você consegue visualizar o seu edital esquematizado. Tudo que você está estudando, que você já fez ou que não foi iniciado, vai aparecer aqui. E isso eu vou mostrar já já para vocês. É uma coisa muito, muito legal. Eu gosto bastante. Vamos descendo para a agenda semanal. Essa agenda semanal, todas as coisas, todas as informações que você for adicionando nessa parte aqui, por exemplo, se eu clico aqui em novo, vou abrir aqui, e aí aqui você consegue colocar que dia da semana. Vamos supor que hoje é terça, vai ser na quarta, o nível de prioridade é de média, o status é não iniciado mesmo, a previsão é que seja o dia 4, o que mais? Tá aqui agendado, beleza. Aí eu vou sair aqui, tá adicionado, né, todas as informações que eu incluí. E quando eu abro essa parte da agenda mensal, ele também vai aparecer aqui. Não fiz aqui ainda porque essa semana tá uma loucura. Saiu a convocação da Luana, então a gente tá organizando muita coisa. Eu tô sinceramente fazendo
de modo aleatório todas as minhas tarefas, mas geralmente eu coloco aqui coisas que nem são relacionadas a estudo. Coloco coisas do canal, do Instagram, tarefas aqui de casa. Eu gosto bastante de ter isso daqui porque visualizando fica muito mais fácil de eu não esquecer e também executar todas as tarefas tranquilamente. Cheguei mais perto aqui para vocês darem uma olhadinha nessas estatísticas gerais. Como eu utilizo o site barra aplicativo aprovado, eu não estava passando as minhas horas líquidas para cá. Agora que eu estou pensando em atualizar, toda vez que eu uso o aprovado, eu vou passar as informações para cá, para ter isso daqui atualizado todas as vezes. Eu gosto muito de ter o visual ali, acho interessante. Esses tópicos concluídos está ligado com aquele tal esquematizado que eu falei para vocês, de cada matéria ali tem os seus tópicos, então ele vai atualizando conforme você vai marcando que foi estudado. Isso aqui é muito interessante, como eu disse, eu sou muito visual, então eu gosto disso. Tem aqui também o total de questões que eu não estava utilizando, mas eu vou utilizar. Faço essa atualização no meu caderno, mas aqui é muito mais simples de fazer. Então essa parte aqui você consegue atualizar e ir vendo o seu progresso em cada área. Agora vamos entrar nas partes que interessam, né? Aqui no menu tem esse pós-edital, que como o nome bem diz, né, é para quem já está no pós-edital, quem já está estudando nisso. E aí eu acho muito bacana. Aquela galera que já fez uma boa parte do edital e começa a fazer muitas provas, é muito interessante você se manter organizado. Então essa parte de pós-edital eu achei maravilhoso, principalmente, como eu disse, para quem já está em épocas de fazer muitas provas, para não ficar perdido. Porque aqui você consegue colocar a data da sua prova, o local, qual é a banca, data de viagem para quem viaja para outros estados, para outras cidades para fazer provas. Se for um hotel, o local exato que vai ser a prova, né, no caso da cidade. Aqui você consegue colocar o site da banca, o edital. Isso é bem bacana, porque, por exemplo, quando eu fiz o concurso do Banco do Brasil, eu estava sempre me atualizando nesses dois aqui, tanto no site como no edital. Então você tem esses links aqui, é bem legal. Você consegue colocar um negocinho aqui de contagem, ou seja, um cronômetro para quantos dias falta para sua prova. Isso aqui eu acho bem bacana também. Eu fazia bastante quando estava para IAR. E aqui você consegue fazer um diário de prova, aí vai do seu interesse, se você quer colocar o seu desempenho, dos simulados, como você está se sentindo, se você quer colocar, se você tá com alguma dúvida específica. Aqui vai do seu gosto, você coloca o que você achar interessante. Agora vamos para outra parte aqui, que é das provas. Tá até aqui esse negocinho escrito que é essa página destinada para guardar os detalhes das provas que você já realizou, e de fato é isso, você consegue colocar suas provas passadas, as provas deste ano, provas que você está de olho, que você quer fazer. Então aqui você consegue atualizar todas essas informações. Eu não mexi nessa parte, até porque agora eu estou estudando para PRF, né? Eu não fiz nenhuma prova dela, não me interessa tanto. Essa é a parte principal, a mais importante, a que eu mais uso, a mais incrível de todas, que é a zona do foco. Inclusive, essa capa fui eu que fiz, se eu não me engano, eu fiz no Canva. Também coloquei esse íconezinho, tudo foi eu que personalizei. Mas vamos para o que interessa. Primeiramente, o maravilhoso aqui já tem um cronômetro que você consegue fazer o seu Pomodoro. Para quem não conhece, a Fabi colocou até uma parte aqui que fala um pouco sobre como que funciona esse método Pomodoro, que eu, na verdade, costumo chamar de técnica, né? Eu não acho nem que é um método de estudos, é uma técnica. Então, aqui está explicadinho o que funciona, se vocês quiserem pausarem para ler, mas é uma coisa que eu utilizo bastante. Geralmente, eu faço 1 hora de estudos e 10 minutos de pausa. Minha pausa maior é de 35 minutos. Tudo isso aqui você consegue personalizar. Inclusive, se eu não me engano, ele nem vem em preto e branco, ele vem com uma outra cor. Então, vai, assim, essa engrenagemzinha que dá para atualizar tudo que você quiser. Desde o começo dos meus estudos, eu sempre utilizei isso. E eu achei maravilhoso ter ele aqui já nessa tela. Ou seja, eu realmente consigo fazer absolutamente tudo desse planner direto aqui no Notion. Então, aí eu tô apaixonada por isso. Aí aqui descendo, tem aqui cronograma ou ciclo de estudos. Eu digo que é um planner muito completo. Ela colocou aqui, ó, um site que explica a diferença entre um e outro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre ele, mas eu achei muito legal ela colocar isso, porque ainda tem muita dúvida sobre isso. Eu utilizava bastante o cronograma por um bom tempo. Eu comecei a utilizar o ciclo de estudos estudando para o Banco do Brasil. Mas enfim, vamos lá para o que interessa. As matérias que estão no meu ciclo de estudos atualmente, para quem lembra quando eu falei dele, eu estava estudando 6 matérias, mas é que eu arrumei de uma forma diferente. Algumas matérias eu estou estudando poucos minutinhos, tipo informática, português, geopolítica, eu faço 25, 30 minutos, e algumas outras matérias eu estudo um pouco mais. Então tá com 10 matérias, mas eu fiz uma mudança geral ali no tempo de cada uma. E aqui você consegue ir arrumando tudinho que você fez. Eu arrumo ele bem diferente, você consegue mostrar enquanto você está estudando e depois o feito. Eu não sei nem como que eu fiz isso. Agora eu fui perceber que eu acho que eu apaguei sem querer, mexendo, fuçando aqui, eu acabei apagando. Mas ele vem uma função aqui de estudar, estudando e feito.
Então, são 3 colunas onde você vai atualizando. Mas, basicamente, por exemplo, aqui em feito, eu consigo adicionar a disciplina, por exemplo, constitucional. E aí tá aqui feito constitucional. Aí eu sei que a próxima matéria é RLM. Então, eu vou estudar RLM. Quando eu terminar, eu vou lá em adicionar disciplinas e clico em RLM. E aí vai estar aqui. Então, eu vou seguindo essa ordem e é muito mais simples. Eu fazia o desenho lá do ciclo de estudos, para quem lembra, me dava muito trabalho, gente, porque toda vez que eu ia adicionar matéria ou tirar alguma matéria, eu tinha que ficar refazendo tudo de novo. Então me dava um trabalhão. E ciclo de estudos eu tô sempre alterando mesmo. Às vezes eu tô com 10 matérias, às vezes eu coloco 8, depende de como vai ser minha semana, depende da estratégia de estudo. Me ajuda muito na organização para eu não ficar perdida nos meus estudos. Aí vindo aqui mais para baixo, temos o edital esquematizado, que é aquilo lá que eu estava falando. Lembra que eu entrava nas disciplinas e tinha os tópicos? Então, esses tópicos eles se baseiam nesse edital esquematizado, que fui eu que fui adicionando cada assunto. Eu me baseei no meu curso, nas coisas que estão escritas no meu curso, para ir vendo o meu desempenho nele. Mas você pode adicionar, por exemplo, igual vem no edital mesmo, e ir ticando aqui como concluído cada coisinha. Eu achei melhor fazer com base no curso mesmo, para eu não ficar perdida. Tanto é que eu coloquei aqui como vem em cada título das aulas dos cursos. E aqui que eu falei para vocês, você consegue ir atualizando como não iniciado, estudando, concluído. Você atualiza, você consegue ver as horas líquidas, os acertos, os erros, toda aquela parte de estatística que eu falei para vocês, tem aqui dentro. É bem interessante mesmo. E aí a parte mais importante, que é essa parte do menu, que tem o caderno de erros, lei seca, simulados, flashcards, revisões, e eu coloquei também aqui os meus resumos. Aqui dentro dos meus resumos, que está o meu caderno digital, que está todas as minhas matérias, os meus conteúdos, e eu vou falar um pouco melhor para vocês de cada um. O que eu acho mais interessante é o caderno de erros, o de revisões, o de lei seca e os resumos. Como eu ainda não estou fazendo simulados, eu não estou utilizando muito essa daqui, essa parte, e nem os flashcards, porque eu estou fazendo flashcards manualmente. Então, essa é a parte do caderno de erros, né, inicial, quando eu entro aqui. Mas eu vou entrar, acho que aqui em penal, por exemplo, para mostrar para vocês. Acho que nem tem muita coisa de penal, mas vou mostrar. Então, basicamente, aqui vem assunto, data, banca e questão. Toda vez que você clica em novo bloco, você consegue adicionar. Exatamente todo o princípio vem daqui. E por que eu acho bacana também de forma digital? Porque quando a gente está fazendo caderno de erros no próprio caderno físico, dá muito trabalho, gente. Eu fazia no caderno e acontecia o quê? Às vezes as questões são curtas, os assuntos são curtos, mas se por um acaso você tem um assunto longo, uma questão longa, um assunto que você tem que colocar muita informação, você perde muito tempo escrevendo. Porque aqui tá separadinho cada coisa que você precisa adicionar. Por exemplo, aqui em assunto, lei penal no tempo e no espaço. Isso aqui foi faz tempo, aí eu coloco aqui a data, coloco a banca e coloco a questão. Eu coloquei resumidamente, né, o assunto aqui da questão, coloquei essa parte aqui em outra cor, porque foi o que me fez ter dificuldade no entendimento dela. Então eu coloquei em outra cor, e aí eu coloquei a observação, que a banca afirmou que o resultado se prolongava e que ela estava errada. Então, acaba sendo muito bacana, né, porque você consegue colocar esses destaques e escrever as partes interessantes. A CESP é um pouco mais fácil de fazer, porque as questões muitas das vezes são mais curtas e não tem muitas alternativas, mas quando também é com alternativa, é bem tranquilo passar para cá. Basicamente, você faz aqui todas as suas informações das questões e vai colocando da forma que é melhor para o seu entendimento. Entendeu? Aqui é a parte da lei seca, inclusive ela coloca 5 razões para ler lei seca todos os dias. Acho muito interessante, é a minha meta. Só preciso me organizar, como eu digo. E basicamente aqui você coloca a lei, né? Você coloca qual a lei que você está estudando, o artigo, de qual artigo até qual artigo que você vai fazer essa leitura, a sua última revisão, que você coloca também a próxima revisão, o status dela, intervalo de tempo. E aqui tem a revisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente ali quantas vezes você quer colocar. Vai em novo, adiciona uma outra coluninha e você consegue colocar aqui todas as leis, os artigos e tudo bonitinho. Voltando ali para a zona do foco, vamos para a parte de simulados. É uma parte que eu ainda não estou fazendo, tanto é que eu nem apaguei isso aqui, prova em um simulado. Para dar de exemplo para vocês, ela coloca também as vantagens de fazer os simulados. Eu acho maravilhoso. Um dos momentos que eu mais tive avanço nos meus estudos foi no concurso do Banco do Brasil, onde eu fiz muitos simulados e eu fui avançando conforme eu ia fazendo eles. Então, realmente, cara, simulado é uma coisa que é maravilhoso. Não estou fazendo ainda porque eu estou bem no começo de alguns assuntos. Em breve, com certeza, vou utilizar bastante isso daqui, porque eu gosto de ter essa visualização de como está meu desempenho. E não se esqueçam de fazer simulado. Agora vamos de novo voltar aqui na zona de foco para entrar na parte de flashcards, que é o que eu disse para vocês que eu não estou fazendo por aqui. Eu estou fazendo
ou material físico ou pelo Anki. Mas assim, é bem simples, eu achei bem interessante, eu utilizo o Anki bastante porque o Anki ele faz automaticamente, que é bem interessante porque você consegue adicionar as cartinhas. Aí, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá escrito mostrar resposta. Quando você clica em mostrar resposta, ela deixou esse exemplo, tá, de caso de frase facultativa, aí aparece aqui, antes o substantivo próprio, feminino, antes o pronome possessivo, feminino, após a preposição até. E aí aqui vai aparecer a resposta, né? Você consegue adicionar as cartinhas, você consegue cadastrar as fichas, né? Colocar aqui a pergunta, a resposta, se você acertou ou errou. E assim é bem interessante para revisar. Quem não conhece flashcard é uma coisa muito boa para fazer. E tem aqui no Planner, tem como você fazer pelo Anki também. Fichinhas, aquelas fichas pautadas, também a galera faz bastante. Tem a parte de revisões. Eu estava usando o Google Agenda, né? Mas acabava que acumulava muito. Então, eu acho mais interessante você fazer adicionar as coisas semanalmente. E, por exemplo, eu vi 3 conteúdos ali do meu curso. Eu entrei na aula de condicional, vi 3 aulas, aí eu coloco o programa revisão. Aí eu faço 3 aulas de outra matéria, programa revisão. Então, a cada 3 aulas ou 3 conteúdos ali do edital, eu vou lá e programa revisão. E fazer semanalmente, para mim, acho que funciona melhor, porque eu já fiz mensal, tipo, revisão do mês inteiro, eu programei tudinho. Aí um dia eu falhava, acumulava um dia com o outro, e aí virava uma bagunça, então eu tô tentando fazer aos poucos. Confesso que a parte de revisão é uma parte que eu sempre me embanando toda, porque tem muita coisa, né? Conforme a gente vai avançando, vai acumulando mais. Então eu acabo às vezes fazendo mais por questões do que por aqui. Mas é bem interessante para você adicionar. E aqui a parte que eu falei que é como se fosse o meu caderno digital, né? Vamos supor que tem um caderno de matéria. Entrei aqui na minha matéria de constitucional e dentro da minha matéria eu tenho mais divisões de cada conteúdo. Então, dentro dessa página de constitucional, eu crio outras páginas. Isso aqui são todas páginas, tá? Então, eu vou lá, aperto Ctrl P, crio uma página, eu coloco o íconezinho, o nome, e aí eu crio a página com o nome da minha aula, para facilitar. Tudo isso daqui, gente, é muito prático na hora de revisar, porque como eu coloco o nome da aula, cada assunto tem a sua própria página, é muito fácil de achar. Coisa que quando a gente está no caderno acaba tendo mais dificuldade, né? Continuando, essa parte dos resumos, se vocês se recordam, logo depois da minha prova do Banco do Brasil, eu já estava utilizando o Notion com essa função de fazer o meu material digital tudo por lá. Muitas pessoas que largaram mão do material físico têm tablet e utilizam o tablet. Então, basicamente, ele acaba sendo um caderno, né? Muitos deles têm a própria caneta, então você consegue escrever e ir criando os PDFs lá. Não sei direito como funciona, mas era até um desejo meu. Até que o meu amigo, como eu disse, me ensinou a fazer isso pelo computador, pelo Notion, e consegui criar esses resumos. Foi uma coisa que na época eu precisava muito, porque eu ficava levando muito caderno e apostila e era para loja, então acabava ficando um trambolhão de coisas. Quando ele me falou sobre esse modo de fazer resumo digitalmente, facilitou bastante minha vida. Eu continuei porque realmente eu acho muito mais prático na hora de fazer revisões. Só que agora eu estou intercalando também com caderno. Mas, assim, por conta da matéria de direito ser uma matéria que sempre tem que estar sendo atualizada, todos os anos praticamente muda uma coisa aqui, outra lá, é muito complicado você usar somente o material físico, acaba que se torna uma coisa meio inútil com o tempo. Ó, por exemplo, aqui embaixo, se vocês repararem que é a minha estante, tem um monte de caderno, um monte de apostila. Agora a gente vai ter que se mudar de cidade, então imagina só o tanto de coisa que eu tenho que carregar porque são os meus materiais. Quando você tem isso de forma digital, que é no caso como eu estou utilizando o Notion, essa parte de resumos especificamente, não precisa carregar nada. Você tem um computador ali, ou um tablet, ou sei lá, qualquer coisa que você use, até o celular, você consegue levar de forma bem tranquila. Acabou a bateria do meu fone e o final do vídeo vai ficar meio zoado, mas basicamente o que eu quis mostrar pra vocês é esse planner maravilhoso que eu tô utilizando. Vocês me pediram, realmente, assim, nem era minha pretensão fazer um vídeo específico dele, apesar de eu achar muito bom. Eu já tinha tentado fazer esse vídeo, mas com a gravação da tela do computador não deu certo, pelo tablet não deu certo, eu falei, eu acho que não é pra acontecer. Mas como tava me cobrando, pedindo pra mostrar melhor as ferramentas que tem dentro dele, eu fiz um esforço e mesmo que não tenha ficado da melhor qualidade, eu acho que deu pra vocês entenderem tudo que tem dentro. E caso vocês tenham alguma dúvida, claro que podem perguntar pra mim ou pra Fabi, que é a que criou esse planner maravilhoso. Eu vou deixar o Insta dela, vou deixar o link do planner também. Pra quem já é mais antigo, com certeza conseguiu identificar todas as vantagens que tem dentro dele, porque provavelmente já conhece o caderno de erro, sabe a importância dos simulados, desse controle de lei seca. Então, na verdade, você só tá vendo
tudo que tem dentro dele. Agora, para quem é novo nessa área de concurso e não sabe muito bem, eu já adianto que isso aí é de extrema importância. Você ter esse controle da lei seca, você ter esse controle de revisões, ajuda bastante com toda certeza. É isso, gente. Basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem, foi a única forma que eu arrumei de conseguir mostrar para vocês o planner. Foi gravando pelo celular, a tela do computador, mas eu acho que deu tudo certo, beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e não deixem de compartilhar com seus amigos essa dica e também de acompanhar tudo que acontece aqui no canal. Então ativem o sininho e me sigam lá no Instagram, que é onde eu posto minha rotina diária. Um beijo e até a próxima!